Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Hytale no canal Dan Gamer. E nesse vídeo, galera, a gente vai abordar uma crítica postada aí em um portal gamer lá da gringa sobre as placas de trabalho em progresso nas escrituras do jogo que não estão completas. E esse artigo é do portal Rock Paper Shotgun, ou Espingarda de Papel de Pedra na tradução literal. Ele é um portal que publica artigos críticos de jogos de PC, que publicou o seguinte artigo sobre o acesso antecipado do Hytale. Não tem problema o Hytale estar inacabado, mas eu prefiro não ver nada dessas suas placas de construção, que são placas que a gente vê em estruturas, em ruínas importantes do jogo, que ainda não estão completas, ainda não tem um portal lá completo, uma construção completa, e tá faltando ainda terminar o desenvolvimento. Porque na verdade o jogo não foi feito pra gente passear livremente por ele sem nenhum propósito. A gente pode fazer isso, claro, como a gente está fazendo no modo exploração, mas o foco do jogo era o modo aventura. Claro, tinha os minigames, tem o modo criativo, mas a experiência especial mesmo e que estava mais atraindo a atenção das pessoas e o interesse é o modo aventura. Porque no modo aventura, diferente do Minecraft, você não ia ter que fazer seus próprios objetivos, você não teria que ficar inventando desafios do nada para você se divertir, não. Orbs tem uma história e por mais que você tenha a possibilidade de ignorá-la e fazer o que você quiser no mundo de Orbs, no mundo aberto de Orbs, você uma hora inevitavelmente ia se deparar com ela e acabar se interessando em jogá-la. Ia acabar seguindo as pistas, vendo o que ia dar, para onde os portais iam te levar, para onde aquela pista, aquele ícone, aquela chamada, aquela lore ali no mapa do jogo iria te levar, o que iria te mostrar, o que ia acontecer com seu personagem, o que ia acontecer com o mundo. E o diferencial do Hytale é esse, não era esse, é esse, continua sendo esse. No momento está em construção e por isso a gente vai ter estruturas inacabadas e vai ter ali o aviso que está em construção. Porque justamente o Hytale quer lembrar aos jogadores que o jogo, que os planos do jogo, que para onde o jogo está indo, não é somente uma exploração, não é somente construir casa, lutar contra facções e minerar. Não, o jogo tem uma lore, tem partes especiais do mundo que iriam te levar até aonde essa lore quer que você vá e tá ali. As estruturas estão ali no jogo, estão ali no mapa, estão ali em Orbs. E aí eles deixam um aviso em construção, para lembrar aos jogadores que o jogo tem uma lore e que em breve vai ter estruturas que realmente vão levar eles a locais especiais que vão se relacionar com a história do jogo. E eu pessoalmente não vejo problema algum nisso. Algum de vocês viu problema nisso? Tenho certeza que muitos de vocês não. Mas o colunista James Archer pensa diferente. Eu gosto do Hytale, gosto de como ele se faz de forma mais suave e pesada que o Minecraft. Tudo isso enquanto combina com momentos exploratórios, de se esgueirar por uma caverna infestada ou tropeçar em uma ruína antiga e não pilhada. Gosto de como ele roda na Steam Deck sem esforço. E gosto do ritmo com que está sendo atualizado, que é com um patch substancial por semana no ritmo atual. Você poderia argumentar com razão que as injeções regulares de conteúdo são vitais para o jogo em acesso antecipado, que já é acessível desde antes do início do Hytale. Seja simpático ou não, o seu senso de propósito atualmente é movido inteiramente pelo desejo de um cérebro de primata de ascender por níveis minerais raros e aprimorar a bancada de trabalho, com o prometido modo aventura no estilo RPG sendo uma perspectiva distante no mínimo. Não me importo de esperar, ou mesmo de jogar enquanto isso. A coisa mais interessante de um jogo raramente é seu estado de conclusão. Só queria que o inacabado não fosse proclamado tão alto por um arsenal de placas alegres e irônicas de Work in Progress dentro do próprio Hytale. Retratado por um duende da floresta com capacete, placas escritas Trabalho em Progresso podem ser encontradas onde quer que o Hytale queira dar pistas sobre um futuro recurso que ainda não está na versão atual. Eles são marginalmente preferíveis à tática usual de acesso antecipado de simplesmente colocar o texto em breve na interface, pelo fato de serem objetos físicos que você pode, com o mod, criar você mesmo, antes de colocar um deles de forma autodepreciativa em frente à sua própria cabana de sobrevivência feita à mão. Caso contrário, eles existem para provocar decepção. Abra as portas de um santuário por acaso, ou descubra a entrada de uma masmorra subterrânea, ou vá praticamente a qualquer lugar da zona central do Templo Esquecido, e você não vai ser recebido pelo modo aventura, mas por 2 tábuas de madeira com um pouco de tinta. Isso é desagradável em um jogo onde exploração e descoberta, ainda pela ausência de missões mais organizadas, suas maiores forças.
Estou jogando há apenas algumas horas e já estou cansado da rotina de acumulação e deflação de encontrar uma estrutura com aparência gostosa que acaba fechada por estar em construção. Tamanha é a decepção imposta por aquele hippie sem boca em desenvolvimento que o meu reservatório de boa vontade em relação a Hytale certamente teria sido menos treinado se aquela estrutura nunca tivesse existido desde o início. Não é melhor deixar um jogador vagar por uma floresta vazia por 10 minutos antes de começar a pensar que não há nada a fazer ali do que colocar uma placa e tirar toda a dúvida? Para ser justo, equilibrar a gestão de expectativas com essas realidades de desenvolvimento é algo que os criadores de jogos em acesso antecipado vêm lutando há anos. Até onde eu sei, nunca se formou um consenso sobre qual desses dois males é o menor, se é provocar o inacabado ou deixar as coisas de fora completamente. Também aceito que o que estou propondo, onde recursos planejados mais completos não estão sendo sugeridos, é mais arriscado do ponto de vista comercial. Os adotantes do acesso antecipado podem abandonar o jogo se suas futuras adições continuarem incertas, e os sinais de WIP, que significa trabalho em progresso, podem servir como "eu estou te devendo isso" dentro do jogo. Um registro físico e tranquilizador da promessa de que mais coisas estão a caminho para o jogo. Uma admissão honesta também de que o que quer que seja que um sinal represente não está pronto no momento. Mas se espalhar o mundo com elas, elas também podem servir como lembrete de que o jogo que você realmente quer ainda não existe. O que não é uma situação autodestruidora por si só, especialmente se o que já existe já é divertido sozinho. Novamente, o Hytale muitas vezes é. Mas mesmo esse prazer envolve alguma suspensão da descrença, alguma disposição para deixar de lado pensamentos hipotéticos e focar inteiramente na condição atual do jogo. E isso é muito difícil quando ele está repetidamente pedindo desculpas pelas coisas que faltam, por mais fofos que esses pedidos sejam. Bom, essa foi a crítica do colunista James Asher do portal Rocket Paper Shotgun. Vou ver se eu deixo aí na descrição o link para esse artigo para vocês lerem. Mas cara, sinceramente eu acho que é uma opinião que ela demonstra o sentimento do colunista de insatisfação entre o jogo estar em acesso antecipado incompleto, onde ele não consegue se divertir totalmente, e a compreensão que o jogo ainda está em andamento e é um jogo diferente de outros jogos em acesso antecipado. E eu acho que a frustração do James Asher não é nem com as placas em si, mas eu acho que ele está frustrado por ele não conseguir esquecer que o jogo está incompleto. Ele não conseguir simplesmente fingir que o mundo não está incompleto e que não tem áreas ali que ele vai acessar e vai estar barrado de descobrir o que é. E isso é basicamente algo que ele falou ali no artigo, vocês escutaram aí, vocês leram e escutaram aí o artigo dublado para vocês. E o Simon viu esse artigo e respondeu o seguinte: não sei bem como me senti em relação a isso. Algumas pessoas gostam, outras não. Na minha opinião pessoal é que provavelmente deveríamos deixar só para momentos engraçados e evitar decepções o máximo possível. No entanto, para ser sincero, ficamos sem tempo para pensar nisso. Acho importante mostrarmos claramente que o jogo está em acesso antecipado verdadeiro, mas entendo que lembretes constantes na forma de placas quebram a imersão e concordo que às vezes isso leva a algumas decepções, mas para ser justo, não há tantos no mundo, apenas algumas entradas e o templo esquecido. No total, eu diria que é menos de 1% dos pré-fabricados com essa placa. Uma coisa que notei ao assistir as pessoas jogando é que o comerciante copy no tempo esquecido não deveria vender placas e confundir os jogadores na primeira interação com NPCs. Eu concordo totalmente com o Simon, eu acho que esse colunista realmente exagerou e, como eu disse, eu acho que ele está frustrado por não poder esquecer que o jogo está incompleto, por não poder fingir que o jogo não está completo, basicamente isso. Porque o jogo não tem tantas estruturas assim. Não estruturas com placa, porque você tem ali a vila dos Quebecs, você tem a vila dos Trocs, você tem o próprio Templo de Gaia, e você tem outras estruturas pelo mundo que não tem essas placas, que tem portais que dão direto ao que deveria dar. Inclusive eu noticiei aqui no canal que o Central Hytale Brasil postou que há 5 dimensões dentro do jogo e mostrou quais são e do que se tratam. E para você acessar essas dimensões, você tem que acessar estruturas ou locais com portais. E esses locais com portais, obviamente, não tem uma placa amarela dizendo trabalho em progresso. Então eu acho que a crítica desse colunista está baseada em acesso antecipado de jogos mais avançados, de jogos que não sofreram o que o Hytale sofreu. Eu acho que ele não tem ideia de que o Hytale
foi pego às pressas e juntado várias prototipagens ali do jogo em uma coisa só, ou ele está realmente ignorando. O Hytale foi colocado para funcionar às pressas e foi um milagre ele estar funcionando do jeito que está hoje em dia. E ele está funcionando muito melhor do que o esperado para algumas pessoas. E o jogo está sendo atualizado e com certeza vão chegar conteúdos por aí. Então essas placas amarelas, com todo respeito ao colunista Jamie Asher e o site Rock Paper Shotgun, são os menores dos nossos problemas. E antes de encerrar esse vídeo, galera, gostaria de convidar você que ainda não comprou o Hytale ou está interessado em comprar ou dar um upgrade na sua conta para versões mais caras, a utilizar o código aqui da casa, o código DANGAMER. Quando você utiliza esse código, você ajuda o canal, tanto financeiramente, quanto mostrando para a Hypixel que nós somos relevantes e o nosso trabalho é importante para você. Então, se você quer comprar um jogo e ainda não comprou, ou tem um amigo que quer comprar o jogo, passe aí o meu código, use o meu código para ajudar aqui o canal. E lembrando, você pode utilizar o código também dando upgrade na sua conta. Quando você for aí atualizar a sua versão do jogo, se for a versão supporter para Curse Break, você pode utilizar. Se for a versão ali básica, você pode utilizar também para dar upgrade para versões mais caras. Então, se quiser ajudar, utilize meu código ou passe para amigos que estão interessados em comprar o jogo. E é isso, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você curtiu o meu trabalho e não é inscrito no canal, clique em se inscrever, ativando o sininho na opção todos para você receber todos os nossos vídeos. E caso, se você já é inscrito no canal e ativou o sininho na opção todos e não está sendo notificado de todos os nossos vídeos e lives que estamos fazendo aqui no canal, verifique o canal regularmente, tá, pessoal? Quando o sistema não funciona, você tem que funcionar. Então, verifique o canal todos os dias para ver se lançou vídeo novo, se tá tendo live, se vai ter live, porque assim você não fica dependente do sistema e consegue acompanhar mais tranquilo vídeos recentes lançados no canal. Tem muita gente reclamando aí de notificação que não tá chegando. Ah, perdi sua live porque não fui notificado. Ah, só fui notificado do seu vídeo muitos dias depois, semanas depois. Então verifique o canal regularmente para você não perder os vídeos aqui do canal. E claro, não se esqueça de hypar e deixar o like nesse vídeo. Quando você hypa o vídeo e você dá o like, você ajuda ao algoritmo a recomendar o meu vídeo, o vídeo aqui do nosso canal, a mais pessoas, pessoal. Então eu agradeceria muito aí se você deixar o seu like, se você hypar, e se você quiser ajudar mais ainda, deixa aí um salve ou qualquer comentário aí relacionado ao tema do vídeo, ou com algum pedido de vídeo que você queira que eu faça aqui pro canal, pessoal. E eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, até a próxima, viva todo mundo, tchau!